Então, boa tarde, senhores e senhoras digitais. Começando a aula, temos então a apresentação que aparece aí para vocês. Espero que já tenha aumentado. Confirma aí para mim, por favor, se está aparecendo o corpo humano em expansão. Alguém pode confirmar para mim? Sim, professor. Confirma? Muito obrigado. Está sim. Muitíssimo obrigado. Então, nós começamos nos 10 primeiros minutos, das 16h50 até as 17 horas, começamos com a leitura desse texto, que eu recomendo bastante. Alguém chegou a terminar a leitura dele? É rápida, né? Não é tão longa. Alguém conseguiu terminar? Dos que estavam na reunião já desde o início? Consegui só 2 parágrafos. Certo. Você topa falar um pouquinho do que você achou? Não. Ok, alguém topa falar um pouquinho sobre essa leitura? O que observou? Se lembrou algo que foi tratado ao longo da disciplina? Muito bem. Então, como teve uma variação grande entre pessoas que puderam ler e outras que não, dado o período de carência e de entrada na aula, eu vou começar a aula de hoje fazendo uma provocação. Então, nós vamos, com objetivos de aula hoje, são os seguintes: apresentar um tema que é uma síntese dos diferentes sistemas corporais no seu desenvolvimento e crescimento, mas associando isso com as capacidades físicas, como força, coordenação, flexibilidade, etc., ao longo da vida. E nós vamos, além desse objetivo, nós vamos fazer também o objetivo de explicar as avaliações, prova teórica e prática que ocorrerão de forma síncrona na quinta-feira, dia 18 de março, e de forma assíncrona até a semana que vem, tá bom? Então, começo com um texto extraído da revista Paulista de Educação Física, que aparece aí. O texto já tem 21 anos, mas ele vai falar aí dos chamados períodos críticos, ou também chamados na literatura do treinamento desportivo de períodos sensíveis. Então, revisitar um tema polêmico à luz da investigação empírica. Então, os autores Vitor Pires Lopes, José Antônio Ribeiro Maia, publicaram aí esse texto que eu recomendo bastante, porque é um tema polêmico dentro do campo da educação física, da ciência, cinesiologia ou motricidade, quando se pensa na educação física enquanto ciência. E nesse artigo, aí publicado em 2000, traz essa polêmica sobre os tais períodos críticos ou sensíveis. Quer dizer o seguinte, vocês estão vendo aí nessa imagem, aqui está uma tabela, uma ilustração, onde tem a idade variando aqui de 6 a 15 anos, vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? Sim, professor. Obrigado. E aqui as capacidades, na primeira coluna à esquerda, onde eu estou passando a seta aqui. Então, a capacidade de aprendizagem motora, a capacidade de condução, da diferenciação, capacidade visual, acústica, orientação espacial, capacidade de ritmo, capacidade de equilíbrio, resistência, força e velocidade. E o que esse gráfico está nos dizendo? Nas linhas, por exemplo aqui, capacidade de orientação espacial, ele vai dizer que aproximadamente em torno dos 6 anos de idade até aproximadamente os 16 anos de idade, esse é um período sensível, um período crítico, um período ótimo para esse estímulo dessa capacidade de orientação espacial, se orientar no espaço. E o que está
um pouquinho acima, entre os 13 e os 15 anos de idade, certo? Ele representa um período crítico, sensível, ótimo para treinar essa aptidão, certo? Ele é mais crítico ainda que entre os 13 e os 16 anos. Quando a gente vai lá para velocidade, né, aptidão, velocidade, segundo essas teses dos períodos sensíveis e críticos, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento motor, né? A velocidade deve ser muito estimulada por treinamento entre os 7 e aproximadamente os 12 anos e meio de idade cronológica. No entanto, o artigo aqui do Vitor Pires Lopes e José Antônio Ribeiro Maia é justamente uma crítica que não há embasamento empírico suficiente para dar suporte a essa ideia de período crítico ou sensível. Mas não é para dizer que, pelo fato de não ter um suporte empírico, em dados empíricos, não quer dizer que não possa ser válido. A conclusão deles é que falta uma base empírica, mas não é possível dizer que é válido ou inválido essa perspectiva. Se formos levar em conta a tradição histórica, sobretudo na antiga União Soviética, onde se desenvolveu muito essa ideia de período crítico e sensível, a julgar os êxitos esportivos, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nas Olimpíadas, competições esportivas, podemos pensar que existe algo de valor, né, nessas concepções, haja visto os expressivos resultados que o bloco comunista conseguia enquanto ele existia, a parte de todas as críticas que se possa fazer a respeito dos meios que eram usados, né? Alguns até muitas vezes não considerados humanos, né? Ou na base dos direitos humanos, mas, de uma maneira geral, vimos ao longo de muitas décadas, durante o período da chamada Guerra Fria, uma eclosão, né, do esporte nos países como a Alemanha Oriental, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a própria Cuba, né, onde havia grande destaque em competições esportivas, e é deles que vem toda essa tradição de períodos críticos e períodos sensíveis. Não só deles, mas principalmente deles, da tradição russa, e soviética, né? Mas com baixa validade empírica, né? Portanto, científica, com dados, né, tangíveis desse processo. E os autores que escreveram o artigo, em 2000, eles falaram, né, que para pensar essa questão dos períodos críticos, né, quando a gente coloca as variáveis idade cronológica, experiência anterior do atleta, fatores hereditários, né, que vem aí o sexo, o fenótipo, as variações genéticas específicas, quando você coloca nessa análise esses fatores todos, né, e ainda considerando que essa individualidade biológica que aparece aqui, né, mais à esquerda do slide, quando você tem a sensibilização pelo treino ou instrução, conforme for essa sensibilidade ao treino e instrução, a resposta é muito variada em termos de treinabilidade máxima, em termos de mudanças provocadas pelo treino, entre outras coisas, tá? Então, a adaptação à atividade vai ter uma variação intra-individual muito grande, certo? Então, vai ter, assim, pessoas com os mais variados tipos de respostas adaptativas ao treino, né? Onde, então, segundo os autores, aí é muito difícil precisar os tais períodos críticos. Aqui na conclusão do artigo, é exatamente isso que eu acabei de falar. Eu não vou me estender nessa fala, porque eu acabei aqui de explicar, né, dando um destaque, né, que o grau de treinabilidade é influenciado pelo fator genético, né, verificando-se uma forte interação entre os efeitos do genótipo e dos efeitos do entorno, né, do envolvimento ou do ambiente.
aquela conversa que a gente tem desenvolvido bastante aqui nessa disciplina. E essa conversa é fundamental, né, para falarmos sobre a aula de hoje, tá? Que vai enfocar o desenvolvimento de outros sistemas corporais, que não aqueles ligados ao aparelho locomotor e ao sistema nervoso, certo? Central e periférico, que a gente já viu, mas sim a outros sistemas corporais, alguns comentários. E também, de certa forma, integrar essas informações, né, com experiências práticas, tá? E a primeira prática que a gente vai fazer é uma prática de observação desse vídeo, tá? Eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem ver e vocês, por favor, confirmem para mim. Estão vendo? Dá para ver, professor. Obrigado. Observem a menina praticando ginástica artística. Solo, aparelho solo. Observem o tamanho do corpo da menina, a proporção entre membros, tronco, cabeça. Observem a desenvoltura, a autonomia dela, a característica geral dos seus movimentos. E agora, observem aqui o quadro Galarrui-Osmo. Então, a nossa prova prática vai ser muito parecida com isso, tá? Alguém arrisca dizer em que fase motora encontra essa criança? Especializada? Alguém concorda ou discorda? Ou melhor, por que ele pareceu especializado? Porque são movimentos bem complexos e ela fez em prol de um esporte, né? Tá praticando um esporte e usando tudo isso. Legal, esse raciocínio de estar praticando um esporte é um raciocínio forte, uma vez que, na maioria das vezes, se você começa a ensinar a modalidade esportiva, propriamente dita, competitiva, né? Quando tem já uma certa maturidade, né? Então, pressupõe-se que a partir dos 6, 7 anos de idade. Mas alguém discorda do colega aí? Poderia ser essa criança menor que 6 anos de idade? Pelas características do tamanho da cabeça, o comprimento dos membros, pela característica de crescimento físico dela. Alguém pensa que ela pode ter menos de 6 anos de idade? Alguém entre vocês? Ninguém? Eu não sei, eu acho que ela deve ter na faixa disso mesmo, de uns 5 a 6 anos. Então, quem foi que falou agora? João Vitor. João Vitor, você acertou, ela tem 5 anos. E embora os movimentos que ela tenha feito façam parte do contexto da ginástica, portanto, da cultura de movimento especializada, tá? Aí seria fundamental, então, né? A fase da idade cronológica que ela está é a fase motora fundamental. E com 5 anos, fazer, por exemplo, andar, rolar, fazer uma ponte. Isso, gente, acreditem, toda criança de 5, 6, 7 anos de idade poderia fazer isso tranquilamente. Professor, então, mais ou menos, levaria mais em conta a idade, né? A idade, a tal como está aí a ampulheta, que é a variável tempo, é importante, né? Então, a cronologia, né? O cronômetro, a passagem do tempo, é um fator muito importante para a gente considerar no desenvolvimento motor, certo? Isso aí está perfeito, como você lembrou aí.
tá? Professor, mas então, se ela tivesse já uns 10 anos, de 10 a 14, e estivesse fazendo esses mesmos movimentos, seria especializada? Então, aí poderia ser chamado de especialização precoce, que é Certo. o fenômeno que ocorre em muitas práticas corporais. É quando os treinadores, professores ou pais, né, que estimulam a criança a fazer algo que não está de acordo com o seu nível maturacional. Ficou claro? Era justamente isso que eu estava pensando. Se, tipo, ela fizesse os mesmos movimentos com a idade mais avançada, como ele falou aí. Agora, observem esse outro slide. Confirmem se vocês vão ver o vídeo, tá? Aqui, gente, é uma prática, tá? É uma atividade prática de observação. Vocês estão vendo? Confirmam para mim? Então, tá, sim, professor. Obrigado. Aí já é entre 10 e 11 anos. Já vem as mãos, ó, os dedos das mãos, a desenvoltura para correr, para saltar, para acompanhar o ritmo. Observe o crescimento físico, o que aconteceu em termos de comprimento de membros, proporção do tamanho da cabeça em relação ao restante do corpo. E aí, o que vocês têm a me dizer desse caso? Mesma prática, mesma modalidade, né? Quer dizer, mesma modalidade esportiva. Mas temos aí... Pode falar. Eu digo que é especializada, que não tem como não, porque ela dá essa arruma de imortal aí. Eu fizesse um negócio desse aí, eu não tava muito certo, não. Então, mas aí vem aquela questão anterior, né? Poderia uma criança de 5 anos fazer o que essa criança faz? A resposta é sim, até é possível. Certo? No entanto, quase sob tortura, uma criança conseguiria fazer essa performance. Quando eu digo isso é porque, provavelmente, para conseguir fazer o que essa criança, essa menina, que vocês viram por último, faz aos 10, 11 anos de idade, para uma criança de 5 anos fazer isso, além de todas as condições genéticas muito favoráveis, ela teria que ter muito mais tempo de treino do que a mesma criança, aos 10, 11 anos, teria para conseguir fazer essa sequência. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Professor, Pois não. só critério de avaliação. Por exemplo, você acabou de dizer que a criança de 5 anos pode desenvolver, no caso, técnica, né, especialização, aperfeiçoamento, assim como essa menina, só que em condições distintas, certo? Isso. Caso ocorra na avaliação essa pergunta seja feita, a gente vai analisar, segundo a escala de Gallaher, só a questão da idade. A maneira que... Muito boa a tua pergunta, a tua dúvida em relação à avaliação, né? Então, quando for feita a avaliação prática, vai ser já colocado todo um contexto, né? Da questão. Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade pratica ginástica olímpica, né?
Aí vocês têm que identificar, por exemplo, o que são os movimentos fundamentais. Porque o que aquela primeira menina que eu mostrei estava fazendo eram movimentos fundamentais, como rolar, andar, saltar com os 2 pés. Já o que a gente viu em seguida já é uma coisa assim, o salto da ginástica, entende? Uma coisa assim muito mais específica da modalidade, caracterizando então a transição da fase motora fundamental para a fase motora especializada. Mas com relação ainda à avaliação, é a tua boa pergunta, a questão que vocês vão tratar, né, e vai ser em grupo, a avaliação prática, vocês vão ter a oportunidade de ver, por exemplo, um vídeo, né, e fazer essa análise com o modelo teórico do Gallagher, mas de acordo com um enunciado bem construído, né, bem elaborado, em que aí vocês vão poder fazer os apontamentos bem mais precisos. Não sei se a minha explicação atendeu a tua expectativa. Não, consegui compreender, sim. É só porque, como causaram dúvida, né, no começo, porque apesar de serem movimentos que aparentemente qualquer criança pode desenvolver, querendo ou não, por ela estar num ambiente de ginástica, para a gente parecer especializado. Mas com relação ao segundo vídeo, realmente dá para a gente diferenciar, porque tem a questão do ritmo, tem a questão da técnica, né, que já é algo bem mais complexo. Mas muito obrigado. E muito legal o que você está falando, que vai complementar com esse próximo vídeo, tá? Confirmem para mim se vocês estão vendo. Pessoas do Rio Centro, vamos ouvir, vamos apreciar o brasileirinho da gauchinha de ouro. Estão vendo? Sim, professor. Opa, perdão. Pessoas do Rio Centro, vamos ouvir, vamos apreciar o brasileirinho da gauchinha de ouro. Observem o crescimento físico, tamanho de cabeça, membros, tronco, ritmo, desenvoltura, diferenciação entre os segmentos corporais, potência do movimento, velocidade. Resistência aeróbica, controle motor, orientação espacial para não sair do tablado, e aí, pessoal? E agora? Professor, Lucas Lima botou um vídeo aí no chat. Legal. Mas para eu não ficar indo para lá e voltando, depois eu vejo. Alguma coisa a dizer sobre, olhando para o modelo da ampulheta, que caracterização nós vemos aí? Em termos de fase motora. Eu acho que a pessoa tem que levar, depois de ver esses vídeos, a pessoa tem que levar em consideração o que é normal para a prática disso aí, né? Porque tipo, no primeiro é muito difícil, mas lá neles é fácil, né? Então aí depois vendo esse aí que é especializado. Então esse aqui, né, como você bem disse, é
a fase motora especializada, mas de alta performance, não é isso? Que leva à competência motora. É isso aí. E, por exemplo, que fator hereditário é importante para que essa alta performance da Daiane dos Santos ocorra? Um fator só, um exemplo. A musculatura? A musculatura. Lembra lá da mTOR, aquela proteína, aquela enzima que eu falei na aula passada, sobre o desenvolvimento do sistema muscular? Então, importante. Tem fatores ali que são ativados por genes, né? Como a IGF-1 que a gente viu, e que fazem desenvolver a musculatura, né? A miostatina, né? A miostatina, que é o inibidor do crescimento, provavelmente essa miostatina estava ativa, fazendo com que o crescimento muscular aumentasse rápido, em detrimento do tecido adiposo, que não crescia tanto, né? Que não desenvolvia tanto quanto se desenvolve normalmente. Tem a questão também, né, da estatura, né? Porque para ginástica, Perfeito. geralmente os ginásticos são menores, até porque é uma prática de impacto. Como eles começam a praticar uma ginástica muito cedo e é de impacto, geralmente eles tendem a não crescer muito. E equilíbrio também, né, professor? Que a altura interfere no nosso equilíbrio. Quanto mais alto, menos equilíbrio. Legal. Essa questão da altura, estatura, é muito importante para a ginástica, tá? Ou seja, você não verá um ginasta de 2,20 metros ou uma ginasta de 2 metros de altura até que se prove o contrário. Você não conseguirá ver uma pessoa dessa estatura sobreviver a uma rotina de treinos que as ginastas fazem ao longo de muitos anos. Essa é uma das modalidades mais difíceis, né? Na cultura corporal de movimento, é considerado um dos esportes mais difíceis, né, do mundo. E o que vocês falaram de coisas muito interessantes sobre a hereditariedade e os fatores individuais. Agora, no ambiente, que ambiente é esse que favorece chegar, né, a esse nível de alta performance? Alguma característica vocês acreditam ser importante para chegar a conseguir fazer o que a Daiane dos Santos, assim, né, uma transformação, né? Saindo daquela menininha lá de 5 anos até chegar uma Daiane dos Santos. E fator ambiental aí é decisivo para isso acontecer. Orientação de um profissional? Perfeito. Esse é um componente fundamental. Sem um bom professor, um bom treinador, né, é muito difícil chegar a esse nível de performance que a Daiane dos Santos chega, né? Igualmente, o próprio ambiente físico, né? Infraestrutura de equipamentos, infraestrutura que permita uma pessoa se dedicar várias horas do dia para isso, como uma boa alimentação, né? Então, são variáveis do ambiente que são decisivas. Só a competitividade pode entrar como isso, porque é um fator, né? Perfeito. É um fator do ambiente, um ambiente competitivo. Agora, um ambiente competitivo que seja adequado às demandas de desenvolvimento das atletas. Porque um ambiente competitivo exagerado também parece não ser benéfico para todas as pessoas. Aí cada um tem uma forma, né, de se desenvolver que precisa ser observada em sua individualidade, ou seja, há características do temperamento, da personalidade de cada ser que vão fazer com que ele se adapte mais facilmente ou não a um ambiente competitivo, né? Então é importante que um bom profissional saiba identificar, inclusive, essas características psicológicas, né, e que são decisivas para o êxito da alta performance esportiva. Professor, Fala.
Em relação a quando a pessoa, por exemplo, tem a genética para, por exemplo, ser alto, mas desde pequeno ela é submetida a um treino de ginástica artística, por exemplo. Isso vai influenciar em relação ao desenvolvimento dela em relação à altura? O que é que ela vai se adaptar mais? O que é que vai prevalecer mais, a genética ou o ambiente que ela está inserida? Muito interessante a pergunta. Eu vou falar de situações extremas, certo? Sobre essa questão genética e ambiente, né? Que vocês estão vendo aqui no quadro. Então, pode haver uma pessoa que nasça filha, vamos supor, uma filha de um casal que os pais tenham 2 metros de altura, os dois. São pessoas altas, certo? É possível, mesmo com essa genética, alguém, filho desse casal, ter 1,60 m de altura, 1,50 m de altura? Sim ou não? Acho difícil. Como é, professor? Entendi a pergunta. Por exemplo, um casal, pai e mãe, tem ambos 2 metros de altura, são muito altos. São jogadores de vôlei. E vem de uma geração de familiares altos. É possível ter esse casal, um filho, e ele ter 1,50 m, 1,60 m de altura? Eu acho difícil, eu acho. Rapaz, eu acho que é possível, sim, porque nada na biologia é 100% certo. Então, é isso mesmo. É difícil, porque a tendência é que seja também um filho alto, não é isso? Por conta da genética. Mas se houver uma alteração em relação ao hormônio do crescimento, um mau funcionamento da adenohipófise, uma deformação por teratógeno durante o desenvolvimento neural que faça com que a adenohipófise, que a gente viu lá, a glândula no cérebro, né, não se desenvolva e logo ela não vai produzir o hormônio de crescimento no tempo e na quantidade necessários. Dado a uma mãe de 2 metros de altura, mas que ingeriu muito álcool durante a gravidez. Pode acontecer de não haver a produção normal de hormônio do crescimento e aí, por consequência desse ambiente, da síndrome alcoólica fetal, não ocorrer o crescimento? Sim ou não? Sim, com certeza. Sim. Tá vendo? Então, a hereditariedade determina o potencial. Então, nesse exemplo, filho de 2 pais que têm ambos 2 metros de altura. Quer dizer o seguinte, o filho desse casal tem um potencial genético para ser alto. Mas se não houver as condições ambientais favoráveis, pode ocorrer desse potencial não ser plenamente alcançado. Respondido a questão? Entendi, sim, professor. Obrigado. E no caso da ginástica, a pergunta específica, né? De fato, há uma influência se a criança treina ginástica artística desde muito cedo, cuja sobrecarga de saltos é muito grande, ou seja, treina além do adequado, né? Ela está recebendo um estímulo para que o osso suporte fratura, né? Então esse osso vai ficar mais largo e menos longo. Mas, claro, que se ela tiver uma genética para ter 2 metros de altura e todas as condições ambientais forem favoráveis, exceto a carga de treino, nós poderemos ter, assim, um potencial reduzido, mas não tanto quanto um problema lá gerado perinatal ou logo no pós-natal. Mas o treino da ginástica, certamente, com muito excessivo treino de saltos, pode, através daquele efeito piezoelétrico que eu comentei lá durante o crescimento ósseo, já que o osso cresce a partir da cartilagem hialina do disco epifisário, depositando célula, né, osteócito e cálcio, né, nesse crescimento,
Claro que um treino que é de impacto constante sobre o disco hiperfisário vai estar dando o seguinte aviso: osso, cresça em largura, cresça menos em comprimento. Para quê? Para suportar o estresse dessa atividade ambiental que está ocorrendo aí. Respondido? Entendi, professor. Muito obrigado, respondida. Ok, mas é claro que não pense que isso vai fazer com que o potencial de crescimento de uma criança com pai de 2 metros de altura, que por causa que ela treinou muito ginástica, que ela vai ter 1,50 m, 1,40 m. Não. A esse ponto, o treino não chega a fazer essa influência tão abrupta, né? Até porque os estirões, né, de crescimento, tem um que ocorre ali na primeira infância, que é muito forte, e nas condições adequadas, essa criança já teria o projeto, né, genético, né, muito consistente para ter uma estatura maior. Então, mesmo ela treinando, vamos dizer que ela pudesse perder alguns centímetros de altura por causa disso, mas não chegaria a ser algo tão expressivo. Eu, por exemplo, passei pela experiência de treino físico inadequado na adolescência, eu posso afirmar isso hoje, quando eu treinava futsal e futebol, por exemplo, eu possivelmente teria um potencial para ter uma estatura um pouco maior, haja visto o meu irmão mais velho, que é mais alto que eu. Mas eu, certamente, por conta da prática esportiva que eu fazia, de muito volume e intensidade, eu fiz adaptações morfológicas, né, uma delas em relação à postura, né, do quadril, do joelho, do tornozelo, que é mais em varo, né, que é aquele mais tipo o jogador Rivaldo, né, com os joelhos mais afastados. O meu caso não era exagerado como o do Rivaldo, mas essa mudança postural derivada da prática inapropriada, né, sem equilíbrio, né, do meu desenvolvimento físico e tal, me trouxe alguns poucos benefícios, mas, por exemplo, perdi um pouco em estatura por uma mudança na postura, né, derivada aí de uma prática esportiva mal orientada, ou não tão bem orientada, tá? Mas eu queria avançar agora com vocês nessa questão da ginástica e ainda do tema principal da aula de hoje, retomar esse assunto que é já tratado nas outras aulas, né, que a gente viu lá. Quando falou em sistema nervoso, a gente viu que vem de onde? Vem da camada ectoderme, né, que é a parte mais externa do folheto embrionário. Então, vocês vão ver aqui em cor um azul, né? Que aqui o sistema nervoso é desenvolvido a partir desse folheto embrionário mais externo, chamado de ectoderme. A epiderme, que é a pele, junto com o sistema nervoso, né? Inclusive os anexos epidérmicos, né? Como pelos do corpo, cabelo, etc. Tudo vem da mesma camada ectoderme, do mesmo folheto embrionário. Vimos no aparelho do locomotor, no estudo de ossos, articulações e músculos, que isso vem da camada mesodérmica, né? Então, a gente vai ver aqui, né? Também uma parte da pele, ossos, músculos, sistema circulatório e reprodutor vem da mesoderme, né? Então, uma camada intermediária. E já a endoderme, né, a parte mais interna, é que vai formar o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório. Então, digamos assim, os tecidos lisos, né, vêm dessa camada do folheto embrionário mais interno, que é a endoderme. Então, a gente já viu um pouco do sistema nervoso, um pouco do aparelho locomotor, ossos, músculos e articulações, tá? E hoje vamos conversar um pouquinho sobre outros sistemas, mas tentando fazer uma síntese desses sistemas e relacionando isso com a prática observada ali da ginástica e as diferentes fases do desenvolvimento motor.
Tá? Tranquilo? Então, nós temos isso em termos embrionários, né, lá daquele desenvolvimento intrauterino, né, durante a gestação humana, sobretudo aí nos primeiros dias e as primeiras semanas de vida intrauterina. Estamos aí com uma imagem equivalente aí aproximadamente a 4 semanas de vida, né? Onde vocês estão vendo aqui que cada folheto embrionário corresponde ao predomínio de um determinado conjunto de sistemas corporais. E aqui estão os sistemas corporais. Veja o que nós vimos aqui. O que a gente já viu em aula? Já vimos esse aqui, o ósseo? Sim ou não? Sim. Já vimos esse aqui, o muscular? Já. Já vimos esse daqui que eu estou passando o mouse em cima, que é o sistema nervoso? Sim ou não? Sim, professor. E agora vem a pergunta. E esse aqui, o sistema respiratório? A gente já viu em aula? Não. Não vimos, perfeito. Mas assim, será que esse sistema respiratório influencia a performance motora? E se sim, de que forma a gente pode pensar isso? Será que o corredor maratonista brasileiro, o Vanderlei Cordeiro de Lima, lembram dele? Sim, professor. Todos lembram do atleta brasileiro que disputou a Olimpíada e uma pessoa translocada, ele estava indo para ganhar medalha de ouro e alguém se atravessou no caminho dele? Lembram desse fato? Eu lembro disso. Vocês acham que o maratonista consegue ser um super campeão de maratona aos 16, 17 anos de idade? Um grande medalhista, um grande campeão de maratona, ultramaratona, que são provas de resistência, né, de longa duração. Será que é comum a gente ver campeões de maratona, Eu pessoas acho difícil nessa idade. bem jovens? Opa, gostei disso. É difícil, né, de a gente ver, não é? Mas por que será? O que acontece? Será que esse sistema respiratório, será que ele ainda demora a amadurecer? E ele precisa de um tempo maior ao longo da vida? O que vocês acham? Eu acho que vem de preparo, sabe? O mais velho teve todo o preparo durante mais tempo, então, consequentemente, ele tem um controle bem maior da respiração. Professor, eu acho que esporte, assim, principalmente de performance, você requer um tempo a mais, assim, de treino e preparação, porque é uma coisa mais específica. Por exemplo, fisiculturismo, entendeu? Você vê que os campeões, eles são por quase 40 anos, entendeu? Normalmente, porque passa um tempão ganhando massa muscular. Tipo, maratona, os caras passam um tempão treinando, porque tipo, pode ter muita gordura, não pode ter muito músculo para ter assim, um preparo melhor assim para maratona. Então, eu acho que requer mais tempo. Não tem como você ser muito jovem, até porque você não vai começar a se preparar para maratona com 9 anos de idade, né? É muito difícil. Sim, não, mas é perfeito o que você está falando, ou seja, depende da modalidade, né? Por exemplo, o fisiculturismo, além do crescimento muscular, que pode, né, haver até uma certa perda a partir de uma certa idade, mas você consegue conservar aquilo que você tem de melhor célula muscular, mesmo aos 40, 50 anos de idade, só que você precisa esculpir o corpo, né? Você tem que esculpir músculo a músculo, né, no fisiculturismo. E, na hora da competição, mostrar cada
cada um desses músculos, né, esculpidos, então demora tempo. Mesma coisa o maratonista que foi dito aí. Dificilmente alguém vai começar a treinar maratona tão jovem, né? Só que tem um fator que é assim, que é o que eu quero dizer. Há alguns determinismos biológicos, como, por exemplo, no texto lá que vocês leram da revista Super Interessante, fala disso. Ou seja, que o crescimento dos sistemas corporais ele é variável ao longo da vida, seja pela proporção do tamanho do crescimento corporal, seja pela velocidade de crescimento de cada um desses sistemas. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, nesse gráfico, que a gente já viu em aula? Quando eu falei do crescimento do sistema nervoso, eu mostrei que está em azul aqui, né? Cresce rápido até os 4, 5, 8 anos e depois já continua crescendo? Continua, mas cresce bem devagar. Comparado à velocidade alta de crescimento até os 4 anos, ela diminui essa curva de crescimento. Então, esse é um fator que quase não tem uma variação entre os indivíduos, tipo o João e a Maria, um começa isso mais cedo e termina mais tarde, é verdade, tem. Só que, em média, a gente tem essa velocidade de crescimento. E em relação aos, olha só, o sistema urogenital, né, sobretudo o genital, então as gônadas, masculina e feminina, né, ovários na mulher, testículo nos homens, por exemplo. Olha só, ele é um crescimento muito insignificante até o início da adolescência. Tá vendo? Em verde aqui. Só então, aquele hormônio lá liberado, lá na adenohipófise, tá? O leitonizante, aí ele vai dar o estímulo para que as gônadas se desenvolvam. Então, tem fatores que têm um certo determinismo genético, né, que fazem, dentro de uma certa normalidade, determinados sistemas corporais se desenvolverem mais ou menos. Isso serve para todos os sistemas corporais. Então, aqui vai aparecer o urinário, né? Urinário e genital, né? Esse sistema aqui, representado por esse boneco humano adulto, ele só vai ter um crescimento importante, tá? Justamente a partir da adolescência. Inclusive, as características sexuais, né, secundárias, né, como pelos pubianos, etc., também vai se caracterizar muito bem ali no início da adolescência. Tá? No caso das garotas, crescimento das mamas, tá? Da vulva, pelos pubianos. Do rapaz, surgimento de barba, tá? Pelos nas axilas, na região pubiana, crescimento dos testículos, certo? Então, isso é bastante forte geneticamente. Agora, o ambiente influencia? Sempre influencia. Mas tem um componente genético que determina um potencial e que ele é mais ativo em certa época da vida do que em outras. E olha só, sobre o caso dos maratonistas e exemplo do pulmão, dos pulmões em humanos, né, o que acontece? Quando se é criança, né, você não tem tanto crescimento ósseo da região do tronco. Você não tem muito crescimento das costelas, em termos de altura, ganho, né, em termos de vértebras. E isso vai se dar só na vida adulta, esse crescimento que distingue as partes do corpo, né? Então, se a gente vê lá a Daiane dos Santos no vídeo, a gente vai ver que ela é adulta, então ela tem uma proporção de tronco maior, né, do que comparado, por exemplo, com a menina de 10, 11 anos de idade, que parecia ter os braços bem compridos em relação ao tronco.
E esse ajuste do tamanho do tronco é que permite o crescimento final do pulmão, do coração e das vísceras. Então, os três primeiros sistemas aqui, o cardiovascular, mas principalmente o cardio, né? Os pulmões e as vísceras, estômago, intestinos, fígado, né? Eles precisam esperar um momento da vida, o início ali, quando tem o estágio de crescimento, né, quase chegando ao final, né, ali perto dos 18, 19, 20 anos de idade. A única estrutura ainda que segue expandindo, crescendo, a partir dos 18, 20 anos, é o tronco. E normalmente ele expande lateralmente, não verticalmente, ele expande lateralmente para permitir uma acomodação de vísceras maiores, como intestinos, como pulmões. Então, gente, pergunta, o maratonista precisa muito de pulmões com alta capacidade de captar e exalar oxigênio, fazer trocas gasosas, sim ou não? Sim, eu acho que sim. Então, legal. Precisa, e precisa muito. E os pulmões de um adolescente de 15 anos, de 16 anos, não está plenamente crescido. O crescimento dos pulmões vai atingir, na maioria das pessoas, uma maturidade e um estágio de crescimento mais avançado, por volta dos 28 anos de idade. Por isso que você vai ver que, normalmente, campeões de maratona, ultramaratona, triatlon Ironman, triatlon Ultraman, provas de endurance, longa duração, requerem uma capacidade ventilatória altíssima, né, para permitir um esforço continuado de longa duração. Vocês vão ver que essas pessoas campeãs que atingem alta performance normalmente têm 25 anos ou mais. Né? Já um velocista, né, a partir dos 25 anos de idade, começa a ter um certo declínio até. Então, para uma prova que exige menos pulmões e mais velocidade e potência, né, é a musculatura esquelética que é dominante nesse processo. Então, lá o Usain Bolt, nos 100 metros rasos, supercampeão de velocidade, eu estou usando extremos, né, de alta performance para ilustrar essas situações. Esse sistema muscular, ele atinge um ápice de performance por volta dos 25 anos de idade, e aí começa a haver um certo declínio. É claro que o Usain Bolt tem várias outras condições, capacidades físicas, condições genéticas, que mesmo aos 28, 29, 30 anos, ainda continuou chegando na frente de muita gente. Mas, de fato, era a soma de outras capacidades, junto com o determinismo genético dele, né, muscular principalmente, que favoreceu isso. Agora, não espere o Usain Bolt aos 40 anos vencendo Jogos Olímpicos. Já um maratonista você poderá ver aos 38, 37 anos vencer uma maratona. Está clara essa fala para vocês? Assim, professor. Assim, professor. Então, não vai dar para falar de todos os sistemas corporais na aula de hoje, tá? Mas aqui fazendo uma certa síntese, né? Que esses três primeiros amadurecem mais tardiamente. São a parte que está aqui na parte da cavidade mais interna do tronco. Portanto, o que vem da endoderme, o folheto embrionário mais interno, e que corresponde à parte mais interna das nossas vísceras, ele tem um desenvolvimento, uma maturação mais tardia, mais longa no tempo. Demora mais esse processo. Já o sistema nervoso, tá?
o sistema endócrino, o sistema excretor, urinário e genital. Esses aqui, tá? Eles estão, como naquele gráfico que eu mostrei, o sistema nervoso muito acelerado durante o ventre, né, materno, o desenvolvimento uterino, e ele segue ainda crescendo até mais ou menos os 4, 5, 6 anos e começa a declinar. Esses outros, o endócrino, o excretor e o urinário, eles ainda seguem um crescimento importante ali até a adolescência. E no caso, o genital se pronuncia na adolescência. E aqui tem o linfático, ó. O linfático que por acaso está aqui, ó, em amarelo. Olha só que interessante, ó. Sistema linfático responsável por limpar o líquido intersticial que está entre as células, ele tem um crescimento rapidíssimo e depois ele fica exponencial ainda, ó, e chega até os 12 anos de idade e ele começa um decaimento. Então ele cresce, ó, rápido da concepção até os 12 anos de idade, acelerando rápido até a adolescência, depois começa a decair. Já o crescimento do sistema genital, ó, até os 12 anos é pífio, e depois ele acelera até os, em média, né, até os 18, 20 anos. Tá? Isso em média, porque tem o gênero e o sexo masculino e feminino, o sexo masculino e feminino, e há, como eu vou falar na aula de hoje, algo importante em relação ao dimorfismo sexual também, né? Então aqui a gente está falando de curvas médias, mas quando você pensa dimorfismo sexual, tem diferenças entre os sexos, tá? E isso aqui é um exemplo. As tabelas clássicas, né? Aqui são tabelas do Centro de Controle de Doenças, né, dos Estados Unidos da América. Isso é uma tabela clássica de crescimento físico. A rosa para garotas e a azul para meninos. Isso não tem nada a ver com a Damares, tá? Mas isso é um clássico, né, do CDC dos Estados Unidos. E é que aparece a idade em meses, aqui no caso é até 2 anos de idade, tá? Essas tabelas, mas elas vão até os 20 anos de idade também, com outras versões. Mas aqui você acompanha o peso corporal em cima, né, a massa corporal, melhor dizendo, e aqui a altura. Então é uma correlação positiva. Conforme cresce a massa corporal total, cresce também a estatura. E aí isso aqui é um gráfico percentil. Por exemplo, a linha do meio significa anormal, tanto para a massa corporal total, quanto para a estatura. As pessoas podem estar acima do normal ou abaixo do normal. Então isso aqui é um exemplo de tabela de avaliação do crescimento físico em relação ao dimorfismo sexual. Então, o que a gente vai perceber que há uma tendência de chegar a uma estatura maior e a uma massa corporal maior no bebê masculino do que no bebê feminino. Então, aqui já entra, mesmo até os 2 anos de idade, um certo dimorfismo sexual presente. Muito bem. Então, se os sistemas corporais crescem e amadurecem em diferentes velocidades ao longo da vida, será que isso tem alguma coisa a ver com as capacidades físicas, como o caso lá do maratonista, como é o caso lá do fisiculturista? E é isso que esse estudo publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, em 2011, aconselho vocês a ver esse estudo muito interessante. Ele mostra, né, que ele é um estudo longitudinal misto. Lembram lá das primeiras aulas, que leram o capítulo 1 daquele livro, onde foi falado dos tipos de estudos, né?
o transversal, o longitudinal e o longitudinal misto. Lembram disso? Está aqui um exemplo de estudo longitudinal misto. Ele usou 3 coortes, né, onde no coorte número 1 eram os nascidos em 1998. Né? Então, você pegou pessoas nascidas em 98, e aí em 3 momentos diferentes, aos 8, aos 9 e aos 10 anos se avaliou. Os nascidos em 96 se avaliou aos 10, aos 11 e aos 12 anos. Os nascidos em 94, pegou-se 3 momentos, 12, 13 e 14 anos. E assim também no outro corte, os nascidos em 92. Então são um estudo que pegou pessoas que nasceram não no mesmo ano e depois, ano após ano, foi verificando. Isso é um estudo longitudinal. O misto, eu peguei um grupo de pessoas que nasceu num determinado ano, outro que em outro ano, outro em outro ano, outro em outro ano. 4 anos diferentes de nascimento. E fiz 3 avaliações com eles em diferentes cidades. Então, por isso é misto. Tá? Por isso é um estudo misto. E esse é um clássico estudo de desenvolvimento motor. Tá? E também um outro grupo desse estudo é esse daqui, que é um grupo enorme, ó, de 6.238 crianças, tá? Avaliadas, né, entre 8 e 17 anos de idade. Crianças e adolescentes. Opa, saiu do lugar aqui meu slide. Ok. Já corrigi. E aí, nesse estudo, verificaram corrida de 12 minutos, que é o teste de Cooper, impulsão horizontal, que é um salto, né, de ponto A para ponto B no chão, vai e vem, um teste de ir e voltar, que é para agilidade e velocidade, pressão manual, que é um equipamento que você faz força assim para fechar, e outras tarefas que num outro momento vai ser interessante. Na segunda unidade a gente vai manusear o equipamento, vai ficar mais fácil de ilustrar para vocês essas atividades. O que é importante aqui? Que tem o sexo feminino e o sexo masculino. Tá? E que existe aqui, ó, o percentil 50, ou seja, perto do normal está a maioria da população, da amostra analisada. Tá? Então, aqui, ó, no centro, né, dessa tabela aqui, está a maioria das pessoas. E aí tem os que extrapolam para mais ou para menos, tá? Em termos de percentual de pessoas que compuseram a amostra lá dos 6.000 e poucos crianças e adolescentes. Tá? Então, a maioria está dentro de um percentual esperado, né? De um percentil esperado. Quer dizer assim, por exemplo, que para a corrida de 12 minutos, certo? A maioria, né, ficou 25%, né, 1 em cada 4, ficou dentro de uma medida de normalidade. É isso que está querendo dizer essa tabela. E aqui, na continuidade desse estudo, mostrando, por exemplo, a dinamometria manual, a impulsão horizontal e o trunk lift. Tá? No caso aqui do exemplo da dinamometria, que é uma força que você faz com a mão, assim, fechando um aparelho, vocês vão ver aqui no feminino e logo abaixo o masculino. Tá? E aqui são a força em quilogramas. Tá? Então, assim, tá igual essa curva aqui, dessa curva aqui, em relação aos anos, ou muda? Por exemplo, olha aqui nos rapazes. Aqui teve gente no percentil 97 que chegou a 58 quilos. Né? 58 quilogramas força, né? De força de pressão manual.
No público feminino, ó, o percentil 97, ou seja, aquele que extrapola, né, alta performance, chegou ali aos 36 quilos. Então, o que tem uma diferença aqui entre o feminino e o masculino no nível de força do percentil 97, ou seja, aqueles que extrapolam, tá lá em cima. Agora, aqueles que são no percentil 50, que estão na normal aqui e aqui, desculpe, na dinamometria manual feminina e na dinamometria manual masculina, o percentil 50 é o que está perto do normal, é o 1 em cada 4 aproximadamente estão ali. Tá? No caso das meninas, o percentil de normalidade, 50%, é em torno de 25 quilos de força de preensão manual. Já o percentil 50, que é normal para os meninos, né, aos 17 anos de idade, é 38 quilos. Então, veja que tem uma diferença importante. Então, no dimorfismo sexual, né, claro que tem fatores ambientais, como a maneira com que meninos e meninas são criadas. O sexismo no esporte, na educação física, diminui muito as chances de prática esportiva das meninas e das adolescentes. Então, isso faz com que elas não alcancem o pleno potencial genético delas. E isso é muito ruim. Mas é claro que tem um fator aí de dimorfismo sexual, ligado, por exemplo, ao hormônio testosterona, que costuma ser maior nos rapazes do que nas meninas. E a presença de testosterona aumentada faz com que tenha mais força, mais velocidade, mais potência. Tá? Então, isso fica bem mostrado em um estudo que é bem significativo, porque tem mais de 6 mil, né, participantes. E isso também para impulsão horizontal. Então, essas variáveis todas aqui são relacionadas à força e potência. Corrida de 12 minutos, que já é uma aptidão aeróbia, né, de 8 a 17 anos. Aí aqui os percentis. Aqui em cima o gráfico feminino, aqui embaixo o gráfico masculino. Tá? Então, a distância percorrida. Vejam que, por exemplo, aos 8 anos de idade, um menino que se destaca muito no percentil 97, ou seja, ele extrapola, né, ele é um talento nisso. Aos 8 anos de idade, ele chega a correr 2.400 metros. As meninas, do mesmo percentil, ou seja, os que extrapolam, que se destacam, o percentil 97, corre em 12 minutos 2.200 metros. Então, em média, 200 metros a menos, com a mesma idade. Certo? E aí você vai ver que no percentil 50, que é a média entre todos, né, a média entre todos, a maioria está perto da média, 1 em cada 4 aproximadamente, na mesma idade, aos 8 anos de idade, no percentil 50, que é onde está a maioria das pessoas, uma menina costuma, em média, 1.600 metros em 12 minutos. No mesmo percentil 50, para meninos de 8 anos de idade, 1.700 metros. Então, 100 metros a mais, aproximadamente. Então, esse estudo mostra que existem diferenças em função do dimorfismo sexual e que precisa ser considerado do ponto de vista biológico, mas que não é um determinismo fixo e absoluto, extremo. Tá? Porque se no ambiente não adianta nascer menino e não ter estímulos para a prática e o desenvolvimento. Ao passo que se uma menina que entra de cabeça numa prática esportiva, etc., pode se desenvolver muito mais, inclusive as aptidões físicas, muito mais do que muitos garotos, que por mais que tenham uma condição genética mais favorável, uma condição biológica mais favorável, se não tiver um ambiente propício, não vai se desenvolver. E essa discussão fica muito bem demonstrada nesse mesmo estudo, comparando crianças e adolescentes de diferentes países em diferentes faixas etárias.
Então, aqui, vocês veem que o feminino e o masculino mudam. Agora, as crianças lá do Cariri, uma região aí do Nordeste, né, tem esse perfil aqui, as garotas, em relação à distância percorrida em metros no teste de 12 minutos. Estão vendo? De 8 a 17 anos. Mas olha só o que acontece lá em Portugal, nas Ilhas da Madeira. Olha só. Será que as meninas lá do Cariri são tão diferentes geneticamente das meninas da Ilha da Madeira? Provavelmente não. O que muda? Lá existe uma cultura de incentivo à prática esportiva e feminina, com uma adesão maior das garotas às práticas esportivas. E isso faz com que esse crescimento da aptidão física cardiorrespiratória melhore muito nas garotas, lá das crianças, meninas e garotas, lá da Ilha da Madeira, comparado com os resultados aqui do Brasil, do sertão do Cariri. Tá? E vejam que aqui no masculino, os meninos do Cariri crescem mais para esse aspecto, se parecendo um pouco mais com a curva dos meninos lá da Ilha da Madeira. O problema é que, mesmo assim, lá na Ilha da Madeira, esse desenvolvimento ainda é maior do que a média dos crianças do Cariri. Ou seja, tem alguma coisa no ambiente ali, do interior do Nordeste, que não favorece o desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória. E na hora de um teste, de correr durante 12 minutos, a maior distância possível, a gente vê isso daí. Diferença entre masculino e feminino, claramente visível no Cariri. Está vendo? Parecida na Ilha da Madeira. A diferença de gênero é bem menor para as crianças e adolescentes madeirenses, lá de Portugal. Agora aqui no Brasil, no Cariri, lá no Ceará, rapazes bem mais desenvolvidos do que garotas. As garotas quase estagnadas. Então aqui, tem um fator cultural acontecendo aqui. E está relacionado ao sexismo. Que é assim, não há um incentivo para que as garotas participem do esporte, como ocorre lá. Agora, os garotos lá da Ilha da Madeira chegam a 2.000, né? Aos 17 anos, chegam a fazer, em média, 2.600 metros. As garotas lá da Madeira, você vê que elas cresceram em linha, comparando, né, com os garotos, só que o dimorfismo sexual faz com que elas atinjam aqui, aos 17 anos, em média, 2.000 metros. Então, tem uma diferença? Tem. Mas tem um fator cultural que precisa ser enfrentado. Então, é muito importante se fazer justiça social com todas as meninas e garotas que são cerceadas das práticas esportivas. Então, existem leis, inclusive, no Brasil, para colocar isso em melhor pé de igualdade. Mas não podemos desrespeitar que existe uma biologia também. Já aqui, masculino e feminino, a dinamometria manual. Aqui a gente já não vê tanta diferença entre as duas culturas, ou outras culturas, né? Cariri e Madeira, né? E Lamengo, e Madeira em 2 anos diferentes, né? Então, é mais similar. Mas, ainda assim, pressão manual, tanto de garotas quanto de garotos, mais baixa do que dos outros lugares. Aí a gente tem que considerar alimentação, oportunidade de prática esportiva, instrução dos professores e técnicos. Enfim, muita coisa interessante, indico fortemente o estudo disso. Já esse outro artigo,
desenvolvimento das capacidades físicas de força de membros superiores, arremessando uma bola pesada, chamada medicine ball, e aeróbia, né, no circuito de treinamento e práticas esportivas, em escolares de 13 e 14 anos de idade. Publicado em 2000, esse artigo, na revista Brazilian Journal of Health Review. O treino, foram divididos 2 grupos, um controle e um experimental. O grupo experimental fazia esse treino aqui, tá? Era um treino de 1 vez por semana e tinha no circuito aqui exercícios ginásticos, depois do circuito 2, um treino de ginástica, circuito 3 a mesma coisa, circuito 4 a mesma coisa, aí o circuito 5 já começava a entrar numa questão assim mais... Opa, lamento, caiu a net. Eu só vou me certificar aqui se ainda está gravando. Sim, está gravando. E vou voltar a apresentar. Os slides. Travou mesmo na hora que o senhor estava falando aqui. Certo. Na hora que eu estava falando do título desse artigo aqui, pessoal, pode me dar o retorno se parou aqui ou foi antes? Foi nessa parte. Nessa aqui? Nessa aqui? Anterior. Nessa? Eu já tinha falado do estudo do grupo controle, grupo experimental. Já, é nessa aí mesmo. Ok, então eu estava explicando aqui os exercícios, né? Então, o grupo experimental de crianças de 13, 14, adolescentes, né, de 13, 14 anos, faziam esse treino. E o outro grupo não treinava. Tá? Não fazia treino. Então, nós temos assim, ambiente treina, ambiente não treina. Certo? Olha só o que aconteceu com o arremesso de medicine ball, que era a variável independente avaliada antes e depois do treino. GE é grupo experimental, é o cor preta do gráfico. E o GC é grupo controle, que é aquele que não fez práticas, não fez esse programa de treino aqui. Tá? É muito interessante que em poucas semanas de treino, tá? Eu, agora, para não falar errado, não lembro exatamente o número de sessões, mas vocês veem aqui, ó, que a barra preta para o arremesso de medicine ball, tá? Ela evoluiu
ela evoluiu da primeira medida para a segunda, e evoluiu de forma significativa. Evoluiu de forma significativa. Obrigada a você, desculpem, gente. Então, vamos lá. Estou apresentando aqui, né? Então, o que está em preto na primeira barra aqui do grupo experimental, portanto, o que fez o treino, vocês não conseguem ver que cresceu do pré para o pós e que cresceu significativamente, que está essas estrelinhas aqui? Vocês conseguem visualizar esse gráfico? Sim. E vocês estão vendo que o grupo controle, aqueles que não fizeram o treino, até chegou a diminuir a média do arremesso, da distância do arremesso da bola? Daqui para cá. E o que aparece aqui, ó? O tamanho do efeito, tá? Então, o tamanho pequeno seria se fosse aqui. E o tamanho importante, né? Seria se fosse para cá dessa linha. O zero, né? O zero está aqui. Então, ele está dizendo, ó, que o grupo controle, certo? O grupo controle, o tamanho do efeito do treino foi menor que zero, ou seja, foi pior. É o que está mostrando aqui, ó. Diminuiu daqui para cá. E o grupo experimental, está aqui, para o tamanho do efeito, ele cresceu do zero para cá, para a direita, né? Da esquerda para a direita, mostrando que houve um efeito do treinamento importante. Então, comparando aqui, ó, do centro para cá, aumentou o efeito do treinamento. Para cá, diminuiu o efeito do treinamento. Estão vendo só? E aqui foi a corrida de 6 minutos, portanto, algo mais do componente aeróbio, certo? Idem. Os que fizeram esse treino que eu mostrei, os que fizeram este treino aqui, tá? Durante um período de algumas semanas, comparado com os que não fizeram, vocês estão vendo aqui também que aumentou? Grupo experimental antes e depois. Aumentou bem significativamente. Eles jogavam mini-jogos e coisas semelhantes ao futsal e ao basquete, tá? E o grupo controle, em branco aqui, que não fez aquele treino, também diminuiu. E aqui também o tamanho do efeito. Para a condição aeróbia, foi ainda melhor do que a potência de membros superiores impulsionando uma bola numa certa distância, né? Então, correr 6 minutos ainda foi, para quem praticava futsal, basquete, fazia aqueles treinos, o tamanho do efeito ainda foi maior. Gente, isso estou falando de poucas semanas de treinar e não treinar aos 13, 14 anos de idade. Aqui, idem. Aqui ele mostra nessa tabela todas as variações do pré e do pós-teste em relação a uma classificação. E vai mudar, ó. O grupo experimental, ó, antes tinha 5 pessoas razoável e apenas uma ficou razoável no pós-teste. Em compensação, bom saiu de 2 para 5. E excelente de 1 para 2. Então, tudo que o grupo experimental mostra aqui é que várias pessoas tenderam a crescer no pós-teste. Já o grupo controle, ao contrário, diminuiu o número, foi assim, né? Diminuindo o número de pessoas que no início estavam melhor e aumentando o número de pessoas que depois ficaram piores. Como aqui no caso, fraco, de 0 aumentou para 2. Isso em poucas semanas sem fazer atividade física. O último estudo, não vai dar tempo de eu falar muito sobre ele, é já lá na outra fase da vida, né? Que é a idade adulta e velhice.
perfil do desempenho motor e cognitivo. E esse estudo já trouxe, né, pessoas entre 18 e 70 anos ou mais. E aqui são as características do sexo masculino e feminino ao longo dos anos. Esse é o perfil do desempenho cognitivo em função das variáveis idade e escolaridade. Olha que interessante. Quanto mais anos de escolaridade, ó, melhores os resultados de pontos em testes cognitivos. Então, esse estudo mostra com clareza que mais anos de escolaridade, melhores resultados em testes cognitivos. E o avançar da idade, apesar de começar aqui a aparecer um número maior de casos de pessoas com resultados menores no teste cognitivo, vocês veem que a idade, o avançar da idade, ele é menos importante do que o nível de escolaridade. Ou seja, quanto mais anos de escolaridade eu tenho, melhor eu me saio em testes cognitivos. Quando avanço a idade, isso posso ter até 80 anos, aqui, ó, posso ter esse caso aqui, ó, 76 anos e ter ainda um altíssimo resultado de teste cognitivo. Então, mostrando que o ambiente escolar é favorecedor. E para os testes motores, né, se verificou que o fator idade é mais determinante para essa amostra que está aí publicado nesse estudo feito em Minas Gerais, publicados aí na revista Gerais, Revista Interdisciplinar de Psicologia. Tudo isso que eu falei, gente, a rigor, como nas outras aulas, tem implicações em várias áreas do conhecimento da educação física, crescimento físico, detecção de talentos esportivos, etc, etc, etc. Como eu já falei em outras aulas. Termino a aula de hoje fazendo a provocação. Olha como difere o crescimento da cabeça, dos membros, do tronco. Será que isso deu condições de que a Daiane dos Santos tivesse um pulmão maior, mais maduro, para suportar uma sequência de exercícios? Né? Que processos aconteceram aí de crescimento de sistemas corporais que a favoreceram para alcançar essa alta performance esportiva na ginástica artística? Será que o tempo de escolaridade influenciou positivamente no desempenho cognitivo dela para fazer a alta performance nessa competição? Obrigado pela atenção de vocês. Vou encerrar a gravação, interromper o compartilhamento e vou falar um pouquinho da prova para vocês. Não